Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje eu estou com a queridíssima Fabiola Damin, ela que é fonoaudióloga, trabalha com a voz e ela tem muita coisa para nos explicar. Fabiola, é um prazer te receber aqui. Tudo bem aí? E vamos falar um pouquinho da importância da voz e o quanto isso hoje tem impactado na questão do se mostrar nas redes sociais. Mas já vou passar a palavra para ti. Enquanto isso, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Então, a gente está com a RF Química, produtos para laboratórios, vende equipamentos e utensílios. E quem quiser entrar em contato, pode ser através do site www.rfquimica.com.br ou também pelo WhatsApp, que é 51 984 50 34 92. RF Química, produtos para laboratórios, equipamentos e utensílios. Temos também o Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Ela tem um espaço de beleza especializado em cabelo, manicure, pedicure, também extensão de cílios e tatuagem. Quem quiser marcar o seu horário e se embelezar com a Nádia Marquísio no Estúdio de Beleza Penélope, marque seu horário através do WhatsApp 982 19 6886 ou também pelo Instagram, @Salão de Beleza Penélope, com a Nádia Marquísio. Então, Fabiola, que coisa boa te ter aqui. Verdade, né? Fazia tempo que a gente estava tentando. Eu queria muito trazer esse trabalho que tu faz, que tanto me ajudou. É verdade. Né? Então, assim, te conheço desde 2007, quando eu fiz o meu curso no Senac de Porto Alegre, quando eu estava indo por um outro momento da minha vida, quando eu fui convidada para começar a dar aula, e eu tinha, assim, um certo receio, sabia muito para mim, mas aquela coisa de estar no palco, eu não sabia o que fazia com a mão, se eu caminhava, se eu ficava... Eu tremia. E aí foi quando veio essa ideia. Eu não vou desistir, eu não vou dizer não. Eu tenho que enfrentar os meus medos, né? Então, eu quero que tu te apresente quem tu é, o que tu faz, onde tu trabalha, se tu tem empresa, como é que é isso? Então, Anny, é verdade, eu agradeço muito o convite. Fazia vários meses que a gente estava tentando a agenda, mas conseguimos. Então, Anny, eu sou a Fabiola, sou fonoaudióloga, já trabalho com cursos voltados à área da comunicação oral já há mais de 20 anos. Estou no mercado. Tenho a minha empresa, que é a Usina Verbal. A Usina Verbal, então, faz parceria com outras empresas, outras instituições. Por exemplo, no Senac eu já estou há muitos anos trabalhando como parceira. Na ADVB também eu trabalho como parceira. Então, empresas públicas, privadas e sempre voltado a cursos ligados à área da comunicação oral. Cursos de comunicação assertiva, de dicção, desinibição oratória, de voz e atendimento, enfim. Tudo que é voltado à área da voz, da comunicação, eu ministro e tenho bastante experiência. E também atendo clientes voltados a esse lado também, que querem aperfeiçoar a sua voz, a sua dicção, enfim. Essa é a minha empresa, a Usina Verbal. É bem interessante isso que tu está falando, né? Porque na maioria das vezes, às vezes as pessoas não têm essa ideia de que a gente pode aperfeiçoar a voz. Porque a voz, ela é, querendo ou não, também o teu cartão de visita. Porque quando tu fala com alguém, se tu fala com aquela voz muito meiguinha, muito monótona, parece que tu não tá passando muita credibilidade para aquela pessoa. Parece que tu tem... E agora quando tu fala com propriedade, que tu tá mostrando ali, né, que tu sabe o que tu quer, que tu tem entendimento do que tu tá falando, parece que isso abre uma porta. E a gente vai trabalhando a questão da voz e tu vai vendo dentro dessa experiência que algumas coisas vão mudando, o que aconteceu para mim. Então, lá atrás, em 2007, quando eu te conheci, que eu fiz um curso contigo, aquilo ali me ajudou muito, me abriu portas. A partir dali, eu comecei a dar aula, dar curso, fazer palestra,
fazer... Hoje eu faço live, faço podcast. Então, ainda tem as minhas dificuldades, sim. Porque a Todos gente está nós sempre temos. em aperfeiçoamento. Sempre. Algumas vezes eu te buscava para fazer trabalhos particulares. E quando eu vejo, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um grupo, né? Trabalho bastante com um grupo de mulheres, de empreendedorismo, trabalhando para sempre trazer um conhecimento, e eu vejo ali que existe um potencial, mas ainda precisa ser trabalhada essa questão da voz. Eu sempre te chamo, vamos fazer uma parceria, fazer um curso para esse grupo, porque... aqui a gente pode tirar muito mais. As pessoas podem dar mais do que elas estão dando, e isso vai dar para elas muita visibilidade e prosperidade e tudo mais, né? Agora mesmo a gente está encerrando um curso e é um grupo de mulheres, isso, né? Perfeito o que tu tá falando, porque esse grupo é o grupo que está escrevendo a antologia Mulheres que Superam a Mulher que Me Tornei. Então, é um grupo de mulheres que tem um potencial, mas ainda não tem essa desenvoltura da fala. E que querem, e que precisa. E já estão tendo. Do início até o término, que vai ser essa semana, nossa, foi grandiosíssimo a evolução delas, o potencial que cada uma tem. Agora, depois nós teremos as mentorias, então, assim, fantástico, o antes e o depois. Mas realmente, Anny, assim, é muito significativo ver o cuidado que a pessoa tem que ter, assim, de sempre se autoanalisar, mas cuidando essa autoanálise, principalmente falando, assim, dessa parte corpo, voz, essa relação da comunicação verbal e não verbal, o quanto tem para agregar uma com a outra. E a voz, ela transmite segurança ou insegurança, ela gera credibilidade, eu consigo persuadir, convencer ou não, seja numa venda, seja numa apresentação, seja numa situação de uma gravação de um vídeo, ou eu convenço ou não através da minha voz, muitas vezes. Claro que toda a expressão, porque a expressão conecta, então eu sempre brinco assim que corpo e voz tem que estar interligado, tem que estar conectado. Não adianta eu ter uma excelente voz se eu não tenho o domínio do assunto e não tenho os gestos. Ou eu faço aqueles gestos completamente exagerados e que aí está demonstrando mais insegurança, mais ansiedade do que a minha própria voz. Então, isso sim, nós temos que sempre cuidar. E eu falo assim que as pessoas não devem ser robotizadas. É ver o potencial, ver a naturalidade de cada um. Porque isso é muito importante. Seja numa gravação de vídeo, seja numa condução de uma reunião, numa aula, numa venda, enfim. Porque comunicação, a voz é poder. A voz é a comunicação, é o que impacta. Mas antes de legitimamente nós abrirmos a boca, tem a questão toda de expressão, do sorriso, do olhar que encanta, enfim. E mesmo na questão de um vídeo. O vídeo eu preciso encantar através dos meus gestos, da minha voz, da minha comunicação. Então, isso tudo é uma inter-relação. E não é só o que tu fala, mas como tu fala, o tom de voz, como tu falaste mesmo. Os gestos que tu vai. E isso tudo eu aprendi, foi maravilhoso, porque a gente não tem noção. Tu simplesmente aprende a falar, tu não sabe como que é diante, por exemplo, de um palco onde tem ali várias pessoas. Então, conforme tu te apresenta, às vezes... Algumas pessoas gostam e outras não, isso é normal. Mas se tu tem ali a técnica, faz toda a diferença. Sem dúvida. É como eu digo, agradar todos a gente não consegue. Que bom se conseguíssemos, né? Mas assim, é difícil. Mas nós sempre temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Então, ir para algum ambiente... Sim, com o domínio, com propriedade, mas linkando e sempre tendo esse cuidado de ter a congruência da expressão corpo e voz. Porque se um está desconectado, daí vai transparecer toda uma situação ali que de repente vai gerar um nervosismo, a voz vai tremer, enfim. Então, o que eu faço para que a voz não trema? O que eu faço para que os meus gestos fiquem condizentes com o meu assunto? Claro que sim, é um treino, mas um treino não robotizado, algo que flua, que seja natural. Que a pessoa se sinta à vontade. Exatamente. E eu me lembro de alguns exercícios que nós fazíamos,
que eram os improvisos. Porque, às vezes, mesmo que tu domine o assunto, às vezes dá um branco. Sim. Porque, é claro, aí tem aquela técnica, né? Tu tem que cuidar para não ficar olhando direto para as pessoas, porque conforme a expressão do rosto delas, tu pode murchar ou tu pode... Exatamente. Né? Então, tem aquela técnica que tu olha aqui dessa parte para cima e pro fundo, dá aquela sensação que tu tá olhando para todo mundo. Mas, às vezes, vem aquele branco porque tu pensou alguma coisa e fugiu. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ficar... gente, agora eu me perdi. Não dá, né? Não. Tem os improvisos. Exatamente. Que é muito legal essa parte. É uma parte técnica, realmente, que te dá aquela coisa. Até mesmo, tipo... Uma O segurança. nervosismo tem, né? Então, assim, eu me lembro que tu dizia assim, tá, então tu segura uma caneta, mas não fica assim toda hora, né? Senão vai atrapalhar. Mas tu tem alguma coisa, ou quando a gente vai passar o PowerPoint, a apresentação, que tu vá descarregar a tua ansiedade ali. Naquele objeto, em algo, mas também eu sempre digo que bom que deu certo, porque algumas pessoas não gostam. Eu acho interessante segurar algo até para que no momento que eu sinto que ou a minha voz está tremendo, ou eu tenho que fazer alguma pausa, eu seguro algo e aí eu vou descarregando e liberando essa energia. Mas tem pessoas que não se sentem à vontade com isso. Então daí tem a técnica dos pés, de pés em garra, de daí transmitir toda essa energia para a sola dos pés, que aí o que acontece? Uma voz trêmula, muitas vezes é uma incoordenação da respiração. Então eu começo a ficar ansiosa, minha respiração fica muito superior, fica muito aqui para cima, peitoral, e aí aquela pessoa começa, aquela ansiedade vai sendo transmitida. Imagina, eu tô aqui falando e daqui a um pouco a minha voz está completamente superior. E isso vai fazendo com que eu me sinta mais ansiosa, mais tensa. Aquelas pessoas que saem de uma apresentação, saem de uma aula, nossa, eu tô com dor em todo o corpo, porque colocou tensão, não soube utilizar adequadamente o recurso da voz, os gestos, que sempre eu digo assim, gestos eles são eficazes, claro que de uma maneira condizente, mas eles devem vir. Porque os gestos, além de marcar a fala, os gestos auxiliam a liberar a energia. Imagina aquela pessoa tensa o tempo inteiro, sem se movimentar, também vai aparecer na voz. Em algum momento vai aparecer na voz. E isso vale tanto para uma apresentação presencial, quanto uma apresentação online, quanto nas redes também. Então, a questão assim, mas eu fico assim de me gravar. Claro, normalmente o que as pessoas falam? Não gosto da minha voz, eu tô gorda, eu tô magra, olha só, eu tô com uma ruga. Então, sempre vem aquelas críticas destrutivas. Então, são aqueles fantasmas que ficam ali rondando e não deixando a pessoa ir para frente, ver os lados positivos. Então, o que acontece? São os impeditivos. Sempre tem algo a mais. Eu preciso disso, eu preciso... Não, vai, faz, vê o que pode ser corrigido e aperfeiçoa. Mas não deixa de fazer. Eu sempre digo isso. Isso é interessante. Não desistir. E interessante isso que tu tá trazendo, Fabiola, porque em época de rede social, por exemplo, tu trabalha há muitos anos dentro dessa área. Então, assim, tu pegou o antes da pandemia e o depois da pandemia. Antes da pandemia... tinha uma característica e depois com rede social, onde a gente passou a se comunicar muito online, através de vídeo, fazer a divulgação do seu trabalho, do seu produto, através de redes sociais. Tu tem que estar ali. O que tu conseguiu perceber, assim? As pessoas, num primeiro momento, travaram, usaram essa, tipo, tô com medo, mas eu vou igual... Eu acho que tem muito a ver também com a questão da idade. Às vezes, o pessoal mais jovem tem menos vergonha. Sim. E o pessoal um pouco mais velho tem mais vergonha, né? Mas tudo dá para trabalhar, né? Com certeza. Com certeza. O ideal sempre, assim, é trabalhar e ver o que pode ser aprimorado no depois. Eu fiz aqui... Vamos ver, tá legal? Ok, o que não tá legal? O que eu posso melhorar? Então, minha voz não ficou muito boa, minha voz ficou mais monótona, a minha voz, eu não coloquei ênfase, eu não articulei adequadamente, ou o domínio do assunto ali, eu não
coloquei um roteiro de forma adequada, porque tudo isso é uma preparação. Tudo na vida envolve preparação. Não, eu insisto em dizer, não uma preparação robotizada, mas aquela preparação na qual eu me sinta confiante. Porque se eu não confio em mim, eu não vou passar isso. Não tenho o poder de passar isso. Só que, resgatando ali a tua pergunta, sim, pós-pandemia, as pessoas, num primeiro momento, vai lá e faz, mas aí depois veio o requinte, veio o aperfeiçoar, veio o que eu posso melhorar, então, seja nos vídeos, seja o presencial, de que maneira eu posso fazer isso de forma mais adequada, que chame, que desperte mais atenção. Então, essa questão tem muito a ver, assim, com o como fazer e o que eu vou fazer para melhorar. Isso é o fundamental em qualquer situação. Numa venda, numa apresentação, numa aula, enfim. Então, eu resgato isso. Eu tenho que cuidar sempre. Uma autoanálise jamais destrutiva. Mas eu tenho que ver o que eu tenho de potencial e o que pode ser ainda lapidado. Eu vejo, assim, teu trabalho magnífico, porque, assim, ó, tu é aquela pessoa dentro desse trabalho que resgata pessoas. Eu me lembro que quando eu fiz o meu curso, eu tinha essa dificuldade, mas eu vi pessoas com muito mais dificuldades. Eu vi adolescentes, eu vi adultos na primeira fase, eu vi adultos mais velhos. E ali eu fiquei pensando, se todos os pais tivessem essa ideia de que um curso de dicção, desinibição e oratória ajudaria o seu filho adolescente... Porque tem aqueles que são muito introspectivos, que são muito vergonha, timidez. E a gente sabe que é uma coisa que na adolescência aflora muito, né? Então tem muitas comparações, se acharem menos que os outros, enfim. E ali naquele momento eu vi o potencial que esse trabalho tem. Porque eu também vi em mim isso, tá? Então, o quanto realmente esse trabalho da voz, do corpo, independente de quem tu é, como tu disse, se tá magro, se tá gordo, se é alto, se é baixo, se é moreno, se é loiro, não importa. É a tua essência que precisa vir para fora. Exatamente. E ali tem um resgate da pessoa, daquele ser humano que veio ali trazer as suas expertise e botar para fora. É muito interessante o que tu colocasse agora da questão dos adolescentes. Eu percebo que cada vez mais, e aí o mercado de trabalho também, enfim, está mostrando isso, que pessoas mais jovens estão mais interessadas em buscar esse aperfeiçoamento, porque a comunicação hoje em dia faz parte, a comunicação ela faz parte de tudo, mas principalmente nas empresas, ela está praticamente em primeiro lugar. O que tu é bom, no que tu é bom. Eu sou bom nisso, mas eu preciso também me expor, eu preciso me apresentar de forma adequada. Então, não necessariamente fazendo grandes apresentações, mas no contato interpessoal. E isso as empresas estão dando, assim, muito poder para as pessoas jovens e também não tão jovens, porque a comunicação é tudo ali. O que acontece com esses adolescentes que tu falasse? O ideal, né, Anne, era ter um curso desses, uma cadeira, uma disciplina na escola, porque ali é que muitas vezes vem a timidez, vem o processo de comparação, mas ali é que se formam os líderes. Então, o que aconteceria se tivesse na escola? Que legal, porque daí vem aquele professor e diz, fulano de tal, agora tu vai ler ali na frente. O fulano trava, bloqueia e aquilo ali pode ser a marca dele para a vida inteira. Eu não vou mais me apresentar porque eu não consigo, porque... Então, o adolescente já deveria estar preparado para situações, mas infelizmente não temos isso nas nossas escolas ainda. Algumas sim, contratam, fazem por fora, mas ainda é muito pouco. Eu vejo que tem essa deficiência e é algo que faria muita diferença, porque estaria realmente preparando mais esse ser humano que está ali entrando numa vida adulta nos próximos anos, que às vezes ele tem o conhecimento intelectual,
porque ele estuda numa boa escola, porque ele tem condições para isso, mas ele ainda não é uma pessoa que consegue botar para fora a sua expertise. E ao mesmo tempo, eu acredito que esse trabalho ele faz com que cada um possa olhar para si e valorizar o que tem. E não é porque o outro, ele acha que o outro é melhor, que ele realmente seja melhor, ou que esse que está achando que o outro é melhor é pior, né? Ou é inferior. Comparar, não é uma questão de comparar. É saber que cada um tem as suas facilidades, dificuldades e que independente de qualquer coisa, todo mundo pode se dar bem na vida, nas áreas que se propõe a trabalhar. E outra coisa que eu acho extremamente importante, que a gente está falando muito assim, do te mostrar, por exemplo, nas redes sociais, para te fazer um trabalho, para te vender. Mas essa comunicação, muitas vezes, que não tem dentro de casa. Essa comunicação que ela não existe dentro dos relacionamentos. E aí aquela coisa, como que tu vai saber o que o outro quer se ele não fala? Sim. E ele tem essa dificuldade de expressar, ele tem essa dificuldade de demonstrar realmente o que quer, o que gosta, o que não gosta. E a questão da própria oratória. A oratória não é um dom, é uma habilidade. Então nós vamos ir treinando essa habilidade. Seja uma pessoa que existe sim, pessoas que são mais fáceis de desenvolverem a comunicação e outras nem tanto. Mas, por exemplo, para as redes sociais, é treino. É um treino não robotizado, mas quanto mais eu treinar, melhor eu vou exercitando e vou ficando e assim vai. Por isso que eu não concordo, a oratória não é, o falar não é um dom. Tem pessoas que, com certeza, são mais expansivas, são mais expressivas do que outras. Mas não que uma pessoa tímida não tenha uma super habilidade. Só que ela precisa desenvolver isso. E também, além de desenvolver, confiar nela, que é um próximo passo. Que as pessoas, muitas vezes, o que acontece? Não confiam. Então, começa aqueles fantasmas mentais. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. Não é pra mim, eu tenho medo. Sabotadores. Eu sou feia. Eu me lembro, vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, assim... Então, na escola, tinha aquela coisa das apresentações. Apresentação do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Fazer teatro. E eu sempre gostava, mas... Eu gostava e na minha cabeça eu ia fazer, só que chegava no dia da apresentação, que eu olhava e tinha um monte de gente, eu não conseguia. Bloqueava. E aí o que acontecia? Minha mãe, às vezes a pessoa, ela quer ajudar, mas ela não sabe como. Sim. Ela queria me empurrar. E ela dizia assim, eu não acredito, tu vem, tu treina e agora tu não faz. Então ela me xingava porque eu não conseguia fazer aquilo. Então eu fui cada vez mais ficando introspectiva. Me desenvolvendo muito intelectualmente, com muita criatividade. Então na cabeça era muita coisa falando aqui dentro, conseguindo escrever bastante, mas não conseguia ir lá e atuar. Até que eu disse, não, eu preciso começar a fazer esse processo. E aí, quando eu comecei, né, a trabalhar com as terapias, de atender, e comecei a participar de grupos, a fazer grupos, e quando realmente eu fui convidada a começar a dar aula, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais, porque eu não posso travar. E eu entendia daí também que a necessidade, porque quando tu trava, parece que tu não tem o conhecimento. E não, como tu disse, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas o medo do julgamento. Eu acho que a questão muito interna, por isso a terapia também ajuda nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Quantos alunos já passaram por mim, alunos tanto individuais quanto em cursos, e que realmente eu disse, porque no momento que a pessoa investe, pelo menos comigo, eu acredito que também contigo é assim, a gente está investindo, mas a gente quer ver o retorno, a pessoa está investindo, mas eu quero ver o retorno, porque senão não tem sentido. E quantos alunos já passaram por mim e que eu indiquei, não é um momento que tu tens que resgatar e fazer um outro processo, e fazer um processo de autodesenvolvimento. Então, buscar uma terapia.
Porque não adianta também a gente trabalhar só a questão, não trabalhar o emocional e trabalhar só essa questão mais da comunicação oral, se é o outro lado da pessoa que está extremamente travada. Ser desenvolvido isso. Então, assim, é fundamental ver até que ponto é o meu alcance, ok. Se não for do meu alcance, eu tenho que ser competente e mandar para um outro profissional que me auxilie, como é o teu caso, que muitas pessoas eu enviei para ti. Foi uma troca, né, Foi uma Anny? troca e eu muito também digo, ó, vai fazer um trabalho com a Fabiola, porque vai ser muito legal a tua desenvoltura diante desse trabalho que tu faz, diante daquilo que tu quer crescer e tudo mais. Fabiola, eu não sei se tu te sente à vontade nesse momento de a gente ter um desafio aqui. Opa! Por exemplo, a gente sabe que às vezes a dicção da pessoa não é só a oratória. A Sim. dicção dela não é uma coisa que tu entende. E tem muito isso, né? Que tu Muito. tu tem, o que é? Eu não entendi o que tu falou. Tu pode falar de novo? E isso é uma coisa que atrapalha a pessoa. Eu conheço pessoas que elas evitam às vezes falar porque ela tem essa dificuldade. Mas ao passo que poderia fazer esse trabalho para deixar mais nítida a voz. Então, tem algum tipo de exercício que tu pode ensinar para nós agora? Super pro pessoal, desafio, Anny. para pelo menos assim, ó, já vou começar, antes de eu entrar em contato com a Fabiola, que eu quero fazer esse curso, já vou começar e ver se dá certo. Eu me lembro que na época, e eu de vez em quando faço isso ainda, tá? Tá. Tô dirigindo e tô com a rolha aqui assim, A rolha falando. é fundamental, é fantástico. Eu sempre brinco que as pessoas... E é um exercício muito engraçado para quem não conhece, mas é fantástico porque melhora tanto a dicção, melhora a parte da voz, enfim. Mas esse vamos deixar, então, para melhores esclarecimentos quando houver, enfim, curso. Sim. Mas, assim, pensando em que é voz é ar, voz é respiração. E a dicção é articulação, então é músculo. Quando uma pessoa começa, que parece que a gente até diz, tá falando com uma batata na boca, que não tá entendendo nada, tá falando para dentro, é musculatura, sim, que tá sendo prejudicada, tá tensionada. Eu posso estar tensionada pelo próprio nervosismo e aí eu começo a travar, ou não. Ou eu já sou assim, ou pessoas que colocam aparelhos ortodônticos e aí tem um problema todo de musculatura, então tem que também trabalhar muitas vezes a dicção. Mas assim, Anny, um dos exercícios que eu poderia passar, que não tem contraindicação nenhuma, são 2 exercícios. Um exercício que é fundamental e melhora tanto a expressão facial quanto a articulação, são as caretas. Fazer os mais diversos tipos de caretas. E é muito divertido esse momento. E ainda evita rugas. Então, eu sempre brinco, assim, que tem que se fazer, claro que com cuidado. Cuidado no sentido de exagerar, mas sabendo a sua limitação, porque não adianta fazer caretas então fazer caretas mesmo, soltando bem a expressão facial, soltando musculatura. Então esse é um dos exercícios que é indicado tanto para articulação quanto para expressão facial. E um outro exercício de articulação é soltar bem as vogais prolongadas. Então, por quê? Vogais dão abertura para a voz, para o som. Então, quanto mais eu falar exagerado as vogais, melhor depois quando eu voltar a falar normalmente. O que seria? Eu posso fazer um A, um E, um I, O, U. Então, exagerar bem para quando eu voltar a falar normalmente... Sim, tu abre bem a boca, tu faz esse de articulação. Exatamente. São exercícios, alguns são exercícios muito simples, mas que a pessoa vai percebendo o poder que ele tem depois. E é muito interessante assim, fazer um antes e um depois. Grava, percebe como está a tua expressão, percebe como está a tua articulação, tua voz, e faz um depois, para ver quanto resultado tem. Porque uns dizem assim, mas isso eu fiz na infância, um vibrar-língua, vibrar-lábio, enfim, para voz. Mas é muito interessante o quanto a voz melhora, o quanto a articulação melhora. Então, esses são 2 exercícios que dá para fazer diariamente. Dá para fazer assim, não é
questão tempo, mas eu faço movimento um pouco da expressão, faço um pouco das vogais bem articuladas, volto a falar normalmente. Eu tenho ali uma reunião a 1h da tarde, pega uns 10 minutinhos antes e faz um pouco dessa expressão toda de caretas com as vogais. São exercícios simples, fáceis e que dão resultado. Interessante, agora tu falando, eu reavivei isso, né, das vezes que a gente trabalhou, e eu vou fazer de novo, porque às vezes a gente se pega, sim, Claro. falando quase sem movimentar muito os lábios, aí não consegue articular e botar para fora de uma forma... Um outro exercício, Anne, assim, só para perceber o quanto é importante e para as pessoas se darem conta, é leitura em voz alta. O ler em voz alta é muito importante. Por quê? Porque aí eu já tenho o retorno da minha voz, eu já tenho a questão de ver, minha voz está monótona ou não. Ainda fazer leitura com marcações é interessante. O que seriam as marcações para colocar mais... O ênfase. A ênfase, para colocar mais a expressão, para não iniciar num tom e a voz cair demais. Porque tem aquelas pessoas que iniciam num ritmo e de repente... baixa completamente. Então, ter esse cuidado de como tu tá interpretando, tanto na tua fala, quanto numa leitura. A leitura, então, é fantástico para se trabalhar isso. Quem tem filho pequeno, então, pegar e ler histórias infantis e interpretar, nossa, é um ótimo teatro. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nossa, maravilhoso esse trabalho. E agora, né, Fabiola, a gente estamos nos programando para fazer um curso juntas. Isso. Promover um curso. Porque o que nós estávamos falando agora, a importância desse trabalho do fonoaudiólogo, né? Então, assim, é a pessoa aprender a articulação, aprender a fazer esses exercícios, né? De projeção, de voz, de interpretação. Mas muito... também por causa daquela coisa da pessoa. Eu tenho vergonha, eu fui convidada. Eu tenho pessoas que eu já convidei para vir para o podcast, que eu já convidei para fazer partes dos grupos de mulheres e elas não vêm porque elas têm vergonha. Porque elas têm que falar em grupo, porque elas vão ter... Então, a maioria das pessoas que vêm, que são convidadas no podcast, o primeiro momento é de, meu Deus, tô toda nervosa, não sei, nunca participei. Eu digo assim, fica bem tranquilo, que é um bate-papo. Uma conversa. Normal, uma conversa. Então, a gente tem que aprender também a se desafiar, a transpor os nossos medos. Como tu disse, as pessoas vão gravando no primeiro momento e ver... como é que é a primeira vez? Na segunda vai ser diferente, na terceira diferente, e vai ser diferente sempre, porque tu tá te melhorando. E Anne, só assim, o medo do novo é muito interessante. Nós temos que ter medo. É uma adrenalina boa. Claro que o medo envolve o que eu preciso ter o controle dele, para que ele não saia da rota, digamos, e aí então daí tenho crises de ansiedade. Mas o medo do novo é importante porque é um desafio. Quando eu saio, por exemplo, estamos aqui conversando, quando eu saio daqui, eu vou me sentir muito mais vitoriosa do que ter desistido. Viu, eu poderia ter participado. Então, isso que as pessoas também não conseguem, muitas, é enfrentar. E depois fica bloqueios. Pior quando Com diz certeza. não. Aí ela fica pior, porque se eu tivesse tentado, será que eu ia conseguir? Então, o objetivo desse nosso trabalho, né? Que tem esse nome que a gente colocou, né? Solte a voz e libere seus bloqueios. Solte a voz e libere seus bloqueios, que é bem isso. Quando tu fala, por exemplo... Eu costumo dizer assim, a gente tem um chakra aqui, né? O chakra laríngeo, da comunicação, da expressão. Quantas vezes tu comunica, tu fala, mas não comunica? Quantas vezes tu cala, quantas vezes tu engole, com as pessoas mais antigas já, tu tá engolindo sapo. É aquela coisa de trancar e não poder falar. E aí tu leva isso pra tua vida cotidiana, por os teus relacionamentos afetivos, por teu relacionamento profissional, relacionamento com a família, com os filhos. Enfim, o que acontece? Ninguém sabe o que calado quer. Então, se tu ficar quieto,
tu não tem uma bolinha de adivinhação para que tu saiba o que a outra pessoa tá querendo falar. Então a gente precisa soltar a voz para liberar esses bloqueios. E esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Estamos ainda no processo da criação, mas ele tá previsto para maio, né, Fabiola? Provavelmente na segunda quinzena. É uma imersão de um dia, onde a gente vai trabalhar muito intensamente essa parte realmente de tudo. É corporal, é a fala, a voz, né? Então, os bloqueios de uma forma geral são dentro daquilo que a gente vem percebendo. Por exemplo, eu dentro dos meus trabalhos terapêuticos, né? Trabalhando com a pessoa as suas questões emocionais e tu trabalhando com a tua parte mais técnica dentro da voz, dentro da fonoaudiologia também, né? Então, estão convidados, né? Quem quiser entrar em contato conosco. Fabiola, já fala aí, quem quiser falar contigo, rede social, teu WhatsApp, se tu quiser. Então, me segue na Usina Verbal, e o meu WhatsApp é 51999877711. Posso responder dúvidas e me coloco à disposição. E vamos logo em seguida fazer essa imersão para trabalhar corpo e voz, essa integração, porque um depende do outro, um não pode trabalhar sozinho. Então, se eu tenho uma ótima voz, eu tenho que colocar isso no corpo também. Energia, né, Anne? E dá uma sensação de vitória. Quando tu faz, às vezes tu vai com medo, tu vai toda envergonhada, mas quando tu vê a tua evolução, eu me lembro quando a gente começou a fazer os trabalhos, que eu fiz alguns trabalhos contigo individuais, que tu filmava e depois trazia pra gente analisar e ver o que podia melhorar, e aí tu vai, no primeiro momento tu acha assim, ai meu Deus, será que eu consigo? E tu desafia para fazer e tu consegue. Aquela sensação de vitória faz toda a diferença. Ali eu tenho certeza que a gente está liberando alguns hormônios da alegria, do prazer. Sem dúvida, sem dúvida. E te vou de novo. Eu quero de novo. Quero fazer de novo. Pode ser melhor a cada dia. Por que não? Acreditar no potencial que cada um tem o seu. Cada um tem o seu e não é igual para todo mundo. Eu tenho as minhas facilidades, tu tem outras, tu se desenvolveu nessa área, então tu tem essa facilidade, tu tá ensinando. Eu tenho as facilidades dentro da minha área e eu tô ensinando. E esse trabalho que a gente uniu pela necessidade que a gente tem percebido, né? Muito, muito. Tem pessoas que são extremamente bloqueadas mesmo e aí o que acontece? Desistem. E sempre eu digo, a minha frase é esta: não desista, perceba o teu potencial, depois aí tu me avisa, se foi, vai com tudo, porque o principal é isso, é a questão assim, de acreditar em si. E ver o potencial que cada um tem, adormecido muitas vezes. E me diz uma coisa, dentro desse universo que tu já trabalha há tanto tempo, tem algum case de sucesso aí para nos falar? De alguma situação que a pessoa chegou muito para baixo, achando que não ia conseguir, e daqui um pouco deslanchou? Nossa, tenho alguns assim, mas um me chamou muito a atenção, porque era uma pessoa, uma empresária, que estava num processo completamente depressivo, estava quase largando a empresa, uma empresa familiar, em função que ela tinha que fazer muitas exposições, muitas conduções de reunião. E ela não conseguia. E ela tinha uma bagagem muito significativa. E aí nós fomos trabalhando todo um processo individual mesmo, vendo o que estava ao meu alcance, fez depois terapia, porque precisava desse acompanhamento mais de perto mesmo para essa parte emocional, e conseguiu vencer, e hoje assim tá excelente, tá ministrando cursos, até fora do Brasil já ministrou 2 cursos que me mandou, assim, foi um... Que maravilha isso, né? É um despertar, e perceber a potência, e imagina, ela ia largar tudo e não ser mais da empresa familiar, porque aí ela ia desistir, aí conseguiu.
esse E aí tu resgate. imagina o grau de frustração de uma pessoa que desiste porque acha que não consegue, porque dentro desses processos a gente sabe que nessa caminhada tu vai encontrar pessoas que olham a tua dificuldade e ela vai querer ir lá e espezinhar exatamente na tua dificuldade. E aquela pessoa que não se empodera, ela cai na armadilha e acaba desistindo de algo que daqui um pouco é o maior potencial que ela tem se ela não desenvolve, ela não vai saber nunca. Não, e assim, ó, é frustrante. Aí é frustrante mesmo, né, pra pessoa. Porque tu desistir de algo. Eu acho, pelo menos a minha opinião é essa, assim. Se eu desisto, eu não me sinto desafiada e eu me frustro completamente. E uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho bem importante eu falar, quando eu comecei meu processo, né, dentro da espiritualidade, e uma das coisas que eu aprendi, a gente tem uma personalidade congênita, né? Então tem características, e uma das características minhas era o medo. Então, quando Olha só que interessante. Então, por isso a importância de a gente alinhar também a parte emocional, terapêutica. Sempre. Quando eu me dei conta que eu fui convidada para começar a dar aula, né, dar cursos dentro dessa área das terapias integrativas, primeira coisa que eu disse foi não. Mas ali eu comecei a pensar, a pessoa me disse assim, não, eu vou te dar uns dias para te pensar, depois tu me diz. Daí eu fui para casa, eu comecei a pensar, eu tô dizendo não porque eu não quero mesmo, e tudo bem se eu não quero, ou eu tô dizendo não porque eu tô com medo. E eu comecei a me dar conta, bom, mas se um dos traços da minha personalidade é medo, eu tenho que enfrentar, eu tenho que buscar as ferramentas. E ali o que me fez ter essa tomada de consciência é o trabalho que eu já vinha fazendo terapeuticamente. Então, naquele momento que eu tomei consciência, não, se eu estou com medo, que medo é esse? E o porquê? Eu vou buscar as ferramentas para que eu possa enfrentar. E vou seguir trabalhando terapeuticamente para seguir em frente. E foi o que eu fiz. Então, naquele momento, em vez de eu desistir, e se eu desistisse, eu não ia estar realizando e coisas depois disso tudo que vieram que eu nem imaginava, foi porque ali eu fiz um enfrentamento e eu não desisti. Não, fantástico isso. Claro, Anny, que nós temos que cuidar, porque assim, parece fácil. Não desista. Para muitas pessoas, assim, é um pânico mesmo. Então, o enfrentar é aos poucos. Não é na primeira vez que tu vai sair falando tudo. Não mas é o não desistir e se colocar. Pelo menos ali vai, olha, enfrenta um pouquinho, para. Então, cada um sabendo a sua limitação. Mas é o não desistir. E isso, imagina, tu é uma super vitoriosa. E que bom essa tua descoberta. Exatamente. Então, foi quando eu consegui perceber que existia, sim, uma dificuldade e eu não podia desistir. Se eu quisesse, até desistiria. Que é cômodo. Mas o que viria depois? Mais frustração, mais medo, se achar menos, né? Cada vez mais se achar menos. Às vezes eu te senti uma coisa mínima ali. Então, o enfrentamento, pelo menos assim, ó, a gente tem que tentar. O meu lema é esse, tenta. Exatamente. O não tu já tem. Tenta. E persiste. Faz, dá o teu melhor. Bom, se chegar um momento de assim, não, eu realmente não quero, não gosto, não é pra mim, tá, beleza, mas tu tentou e tu fez o que tu podia fazer do teu melhor. E aí, os resultados, eles podem ser maravilhosos e muito bons. Exatamente, Anny. Fabiola, a gente tá chegando ao final, tu vê que passou muito rápido. Muito rápido. Eu quero saber, assim, se tu tem mais alguma coisa para falar para nós, tu tem aí uma mensagem para esse pessoal aí que tem essas dificuldades e o que pode ser feito. Tu já deu aí a dica de fazer os exercícios, né, das caretas, enfim. Mas tem muito mais coisa no teu curso. Isso. Eu agora eu tô montando oficinas de oratória para as pessoas que querem desenvolver essa habilidade de se apresentar,
presencial e no online também. Então, são oficinas que logo em seguida vai estar nas minhas redes. E elas têm justamente o intuito para aquelas pessoas que já se prepararam ou que já fizeram algum tipo de curso voltado a essa área de dicção e querem ir aperfeiçoando. Porque no mercado tem vários cursos relacionados a essa parte da dicção, de comunicação, mas e o depois? E aí? Eu preciso enfrentar uma reunião, eu preciso enfrentar um público, mas eu já fiz esse curso há muito tempo atrás. Então tem reciclar, opções. É tipo uma reciclagem. reciclar. Isso aí. Maravilha, vou ser tua aluna de novo. Vamos fazendo trocas. Vamos fazendo trocas. Então, pessoal, é um prazer, né, eu te ter aqui. Nós vamos te ter mais vezes aqui falando de assuntos específicos. Vamos ver se a gente consegue trazer as alunas que fizeram agora esse curso, que estão terminando, para trazer esse feedback, né? Do como estavam e o que estão agora. E eu acho que isso é muito legal quando tu consegue trazer um case de sucesso para as pessoas perceberem que todo mundo pode. Existe a dificuldade, mas também pode se tornar uma facilidade dali para frente. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. Nossa parceria. E que a gente possa mais vezes estar aqui falando sobre esse assunto que realmente é muito necessário, que vai além do simplesmente se mostrar numa rede social. É realmente um trabalho muito profundo, assim, das pessoas se sentirem mais empoderadas, né? E poderem atuar na sua vida, nas áreas da sua vida, enfim. E agora nós vamos finalizando, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, que nós estamos com 2 empresas que já estão, né, conosco há 2 meses, que é a RF Química, produtos para laboratórios e equipamentos de utensílio. A RF Química, para entrar em contato com eles, pode ser através do site www.rfquimica.com.br e pelo telefone WhatsApp, que é 51 984 50 34 92. Temos também, para quem quer se embelezar, Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Ela é especialista em cabelo, manicure, pedicure, também extensão de cílios e tatuagem. Então, quem quiser marcar o seu horário para se embelezar com a Nádia Marquísio, vá através do WhatsApp fazer a marcação do seu horário, que através do telefone 982 196886 ou pelo Instagram @Salão de Beleza Penélope com a Nádia Marquísio. Vai lá marcar o teu horário e se embelezar. E pessoal, estamos na semana que nós vamos fazer o lançamento do livro, a antologia escrita por 17 pessoas sobre terapias integrativas, corpo, mente e espírito. Tá convidada, Fabiola tá convidada. Com certeza, irei prestigiar. Dia 29, no sábado, às 19 horas. O local, Cor, Café e Brasa, na rua Copacabana, 205, bairro Assunção. Todos convidados para prestigiar esse livro, assim, ó. Ele tá um verdadeiro compêndio de as várias terapias escritas por profissionais qualificados, trazendo o que para que serve e cases de sucesso. Muito sucessos, assim, eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso, porque ele está trazendo um trabalho mostrando, assim, o que pode ser complementado dentro dos tratamentos da medicina convencional, medicina aqui da Terra, né? Então, mais uma vez, agradecendo. Pessoal, comentem, se inscrevam no nosso canal, compartilhe com as pessoas e tragam também ideias para que a gente traga pessoas para falar de determinados assuntos. Então, até a próxima.